Então, pessoal, vamos começar o capítulo 3 aí, falando sobre os sensores aí relativo à temperatura, tá certo? Então, a aula de hoje aí vai ser a medida de temperatura. Então, a gente vai identificar os tipos de sensores de temperatura, né, conforme a sua aplicação, as suas características, né, suas faixas de temperatura, né? Então, a gente vê que a variável temperatura é empregada em vários setores, né, da indústria. Desse modo, assim, vão ser apresentadas as principais, né, formas de medida aí os principais sensores e transmissores. Então, aqui para a gente dividir, né, a gente vai ver primeiro a importância dos sensores de temperatura, vai ver os termômetros, né, os primeiros aparelhos de medição, né, a dilatação de líquidos, né, a gente vai ver também termômetros em recipiente metálico, né, termômetros a pressão de gás, aí termômetro bimetálico, o que são os termopares, né? A montagem dos termopares, o cálculo de resistência de termopares. Depois a gente vai ver outro tipo de equipamento que chama termorresistências, né? E a gente vai ver os termistores, que são, né, sensores com semicondutores. A gente vai ver por medidores através de CI, né? E no final a gente vai fazer uma comparação entre os sensores de temperatura. Então, antes da gente falar um pouco de temperatura, né, a gente vai só rever um conceito aqui, né, de calor, né, que é energia, transita de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura, né? E a temperatura é a grandeza física associada, né, ao grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Então, quanto maior a agitação das partículas, maior será a temperatura. Então, a temperatura ela mede o nível de energia, tá certo? E o calor é a energia que transita de um corpo para o outro aí, ok? Então, é só uma revisão rápida, né? A gente tem as mudanças aí de estado, né? Do estado líquido para o estado sólido, né? Do líquido para o gasoso, né? Só para uma revisão, né? Então, fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? A vaporização é a passagem para o gasoso, a condensação é do gasoso para o líquido, e a solidificação, né, do líquido para o sólido aí, certo? Então, e a gente tem a sublimação, que é do sólido para o gasoso diretamente, e vice-versa. Então, a gente já viu aqui que quando, né, para mim passar de estado, né, do estado sólido para gasoso, eu preciso aumentar a temperatura, então ele recebe calor, né? Então ele tem aumento de temperatura, sinal que a partícula, a substância, ela vai receber calor. E no caso que tem uma redução de calor, né, ela vai perder temperatura, então ele vai ceder calor. Aí a gente tem os graus, né, os níveis de energia, né, que é o Celsius, grau Celsius, Fahrenheit, né, e Kelvin, né? Então a gente sabe que aqui a medida aqui, né, a gente vai ter o zero absoluto, né, e os outros são medidas relativas aí. Então, se a gente for fazer aqui tem, né, os níveis, né? Então, se a gente for fazer uma conversão, né, a gente vai ter que usar uma, uma tabela, né, comparando a mesma temperatura. Então, eu tenho 0 grau Celsius é igual a 32 Fahrenheit, que é igual a 273 Kelvin, certo? Então, a 100 graus Celsius, eu vou ter 212 Fahrenheit e 373 Kelvin. Então, aqui eu tenho uma escala, a primeira escala de 100 divisões, né? A segunda escala, se eu subtrair 212 menos 32, eu vou ter 180 divisões, né? E aqui eu vou ter 100 divisões, né? Então, a gente faz aqui Celsius, né? Menos Celsius, aqui uma temperatura Celsius menos zero é igual a 100 menos zero, né? Que é igual a Fahrenheit menos 32, né? Que é igual a 212 menos 32, né? Que é igual a Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273.
tá certo? Então, aqui eu tenho uma relação, né, entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Então, é Celsius sobre 100, né? Aí é Fahrenheit menos 32 por 180, né, que tem 180 divisões, é igual a Kelvin menos 273 dividido por 100. Ok? Então, para mim fazer a conversão, eu uso essa tabela aqui, né? A gente faz a conversão entre as temperaturas aí. Tá ok? Então, a gente tem nessas escalas que a gente viu aí, né? Como eu falei para vocês, para a gente montar aquela que é a regra de 3, né? A gente faz 100 menos 0, temperatura menos 0, né? 212 menos 32 dividido por Fahrenheit menos 32. Então, aqui como a gente monta essa tabelinha aqui, certo? Então, se a gente fizer a conta, né? A gente vai saber que o Kelvin é igual a Celsius mais 273, né? E Fahrenheit é igual a Celsius vezes 1,8 mais 32, né? E Celsius vai ser Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Tá ok? Então, são as três unidades mais utilizadas aí. Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá? Aí a gente vai ter também Rankine, né? Vai ter uma só para, né, a gente saber que a gente tem mais uma aí, mais uma grandeza. Então, aqui tem as fórmulas, né, da gente converter de Celsius para Kelvin. Como a escala é de 100 divisões, né, a gente não tem o fator de conversão 1,8 aqui, né? Então, é só a gente somar, né, de Celsius para Kelvin ou subtrair, né, de Kelvin para Celsius, certo? Então, a gente tem as escalas e tem a escala do Rankine aqui também. Então, o que é menos utilizada aqui, tá certo? Eu nem vou perguntar nela, só estou colocando para a gente saber que tem aí, certo? Então, depois, né, fazer uma conversão de Celsius para Kelvin e desenhar a escala Rankine. É só um proposto aí, né, que a gente vai saber que o Kelvin vai ser né, de Kelvin para Fahrenheit, né, para Kelvin, né, para Kelvin a gente vai pegar o Fahrenheit, né, somar 459. Aqui 67 é que normalmente eles usam aqui o 213,15, né? Que eles usam quebrado, mas pode ser arredondado para 273, tá? Aqui a gente faria a conta, né? Fahrenheit mais 459 dividido por 1,8 acharia o Kelvin, tá? E aqui é a escala Rankine, que é aquele exercício proposto. Como a gente não está em sala, eu já estou dando a resposta para vocês aí, tá? Então, o zero absoluto é igual do Rankine e do Kelvin, tá? E a temperatura que é, por exemplo, 0 graus é 491, né? E 100 graus vai ser 671 aí, no Rankine. Tá? Então, esses dois exercícios propostos, eu já estou dando a resposta porque a gente faria na hora em sala lá, tá? Mas é sempre por comparação, tá certo, pessoal? É sempre usando aqui essa formulinha aqui, tá? Então, a gente sempre compara o máximo menos o mínimo, tá? Aí a temperatura menos o zero, né? Então, o máximo menos o mínimo dá 180, a temperatura menos o zero, menos o 32 aqui. E aqui a temperatura menos o zero, deu menos 273. Aí o máximo menos o mínimo, deu 100 aqui. Tá sempre essa tabelinha que a gente faz de comparação. Tá? Se a gente fosse montar uma escala diferente, tá? Se a gente fosse montar uma escala diferente aqui, a gente usaria, tá? Opa, aqui a gente usaria sempre a comparação. Tá? Ah, professor, eu quero inventar uma escala diferente. Tá? Então eu ponho ela aqui do lado, comparo com as outras e monto essa regrinha de 3 aqui. Então vamos lá. Então aqui a gente, só para lembrar mais alguns conceitos, a gente tem o conceito de condução, né? Que seria a transferência de calor, né? Através de dois sólidos. A convecção,
através do ar, né? E a irradiação, né? Que seria, por exemplo, o exemplo do forno de micro-ondas aqui. Irradiando energia, eu estou aquecendo aí, certo? Então, a matéria que vai estudar as temperaturas vai ser a termometria, né? Que vai estudar os níveis aí, né? Os termômetros, as escalas de temperatura, termometria. A pirometria vai estudar as altas temperaturas, tá? A ciência que vai estudar as altas temperaturas. E a criometria, as temperaturas excessivamente baixas, tá? Então, é mais só conceito aqui da física para vocês aí, tá certo? Então, a gente começa a ver nos termômetros a dilatação de líquidos, né? Em um recipiente de vidro, né? Que é o termômetro que antigamente a gente tinha, né, até em casa, né? Seria o termômetro de mercúrio, né? Que hoje em dia são os termômetros digitais, mas eu vou ter o mercúrio, né? Eu posso ter o álcool, o tolueno, né? O acetona, né? Então, ele utiliza o mercúrio para temperaturas até 550 graus, né? E adiciona um gás inerte sob pressão para evitar a vaporização do mercúrio, tá certo? O líquido é inserido num tubo capilar, né? Fechado na parte superior. Então, a gente teria esse termômetro aí, tá certo? Que antigamente era bastante encontrado aí. Então, após sua calibração, a parede do tubo é graduada em graus, né? Ou frações. Então, no termômetro industrial, o bulbo de vidro é protegido por um poço metálico, né? E um tubo capilar aqui por invólucro metálico. Então, ele tem uma dupla proteção, ele, né? Ele tem o vidro, né? E esse invólucro aí, certo? Esse é o exemplo aí do termômetro de vidro aí. Então, a gente vai ter também, né, o termômetro de dilatação de líquido em recipiente metálico, né? Esse termômetro aí, os líquidos aí do tubo capilar vão apresentar menor diâmetro, né, para evitar a influência da temperatura externa, né? Então, nesse caso é o líquido, né, ele preenche todo o recipiente, né, e pelo aumento do volume, né, da temperatura, o líquido vai se dilatar, né? Essa dilatação vai mostrar o nível de temperatura, tá certo? Então, o bulbo varia suas dimensões conforme o líquido empregado, né, e a sensibilidade desejada. Então, o mercúrio aí, né, apresenta uma grande diferença, né, entre o ponto de ebulição, né, e a solidificação, de forma que ele é empregado aí em uma faixa bem ampla de temperatura, de medição de temperatura, o que torna ele um dos mais utilizados, né? Então, o elemento assim mais empregado, ele vai ser a gente viu o tubo de Bourdon, né? No entanto, assim, ele tem uma resposta um pouco lenta, certo? Então, assim, o mercúrio, né, ele vai trabalhar de menos 35 a 550, já o álcool só de 50 a 150, o tolueno de menos 80 a 100. Tá? Então, normalmente, aqui comparando, a gente vê que o mercúrio tem uma faixa maior, então ele acaba sendo mais utilizado. Porém, né, ele tem uma resposta um pouco lenta, certo? Então, aqui a gente tem um tubo de Bourdon, né, que eu vou ter o mercúrio aqui, né, conforme o nível de calor, ele vai se expandir, fazendo defletir o ponteiro aqui, né? Então, ele vai ser uma engrenagem, vai ter uma engrenagem mecânica aqui, tá certo? Então, ele expande, né? Ele expande o líquido aqui, o líquido faz uma pressão aqui, né? O mesmo formato aqui de um instrumento de pressão, né? Na verdade, a variação do volume vai variar a pressão, que vai indicar a temperatura aí. Tá ok? A gente tem termômetros a pressão de gás, que aí eu vou ter só o elemento, não vou ter o líquido, né? Vai ser idêntico ao líquido, mas vai ser preenchido com gás de alta pressão, certo? Ele também vai apresentar o ponteiro composto por elemento, né? O sensor, o bulbo, né? Interligado através do capilar. Então, variar a temperatura, o gás varia a pressão,
né? E o elemento de medição atua com um medidor de pressão aí, né? Por sua dependência linear com a temperatura, né? Então a pressão é linear com a temperatura. Na verdade, o volume, né? Sendo volume constante, então eu consigo também fazer a medição de temperatura. Né? O gás mais utilizado aí é o nitrogênio, né? Na faixa de menos 100 a 600, com limite inferior limitado à temperatura crítica, né? Então, a gente tem aí, né, o hidrogênio, né, tem o hélio também, mas o mais utilizado vai ser o nitrogênio aí. Tá ok? Então vamos lá. Aí é o mesmo, o formato do instrumento é o mesmo, né? Ele tem um tubo de Bourdon, só que é o gás que vai fazer a deflexão do ponteiro. A pressão do gás vai forçar essa curvatura aqui da parte metálica, né? Defletindo o ponteiro aí. Agora a gente vai entrar nos termômetros bimetálicos, né? Vai consistir de duas lâminas de materiais de coeficiente de dilatação diferente, né? Que elas vão ser unidas, né? A fim de proporcionar o movimento resultante. Então, variar a temperatura, as lâminas vão apresentar curvas, assim, curvatura proporcional, né? Que vai ser empregada para indicar a temperatura. Né? Então, eu vou ter tanto em espiral quanto em hélice, né? Mais empregado é o lâmina helicoidal, né? Então, por esses materiais terem ponto aí eles terem a dilatação, coeficiente de dilatação diferente, né? Eu vou ter essa deflexão no ponteiro aí. A faixa de trabalho deles é de menos 50 a 800, né? Isso a precisão é linear, né? E a precisão é em torno de 1%, tá certo? Então, vamos ver aqui os elementos que a gente tem, né? É composto de dois metais, né? Que conforme aquecidos, né, eles vão provocar um deslocamento aqui, né? Um deslocamento. Esse deslocamento vai ser medido através do ponteiro aqui, certo? Então, esse é um material. Aí tem uma lista de exercício. A partir daqui já dá para fazer a lista de exercícios a parte A, certo? Que a gente vai ter os cálculos de temperatura, vai ter algumas perguntas para vocês lá. Então, a primeira parte é até em alternativas, certo? Então, agora a gente vai entrar nos termopares aí também, né? Que são, acho que um dos mais utilizados, porque eles têm uma faixa ainda maior de temperatura, ele tem uma boa precisão, o custo não é relativamente não é alto, né? Então, para entender o funcionamento dos termopares, a gente vai ter que conhecer alguns conceitos aí termoelétricos, né? Que vai ser o efeito Seebeck, o efeito Peltier, o Thomson e o efeito Volta. Na realidade, na realidade, né, eles são um complemento um do outro, tá certo? Foram os físicos aí que acabaram descobrindo, né? E a gente vai destacar os dois aqui, o Seebeck e o Peltier, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois condutores, tá? Eu vou ter ferro e cobre, que quando submetidos a temperaturas, né, diferentes, né? Na junta de referência, né? E na junta de medição. Então, na junta de referência eu vou ter uma temperatura, e na junta de medição eu vou ter outra. Acaba surgindo uma força eletromotriz nas extremidades, que pode ser medida por um voltímetro. Tá? Vamos ver a figura que vai ficar mais fácil. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu vou ter aqui esses dois metais, tá? Então, aqui eu tenho metal A, certo? Metal A, unido pelo metal, com o metal B aqui, tá certo? Quando o T1, né, essa região aqui, né, que ele vai estar medindo aqui, tá, for maior que a temperatura aqui, né, temperatura T2, eu vou ter uma força eletromotriz aqui, tá certo? Então, eu consigo medir através de uma diferença de potencial aqui, tá ok? Então, esse é o primeiro efeito aqui, certo? Então, isso deve ao comportamento dos elétrons, né, livres,
Aqui tem a explicação, né? Ser de diferente de um material para outro, tá certo? Independente da temperatura. Se mota a difusão dos elétrons se dá diferente, né? E acaba surgindo essa força eletromotriz. Quando a temperatura da junta aí é mantida constante, da junta de referência mantida constante, né? A força térmica depende diretamente da temperatura T1, tá certo? Na outra junta, na junta de medição. Então, a relação entre a temperatura e força, né, eletromotriz gerada depende dos dois tipos, né, de termoelemento que compõem. Tá? Então, vai depender do material. Tá? Então, uma grandeza é conhecida, essa potência termoelétrica, o coeficiente Seebeck. Certo? Normalmente, ela é medida em milivolts por grau centígrados. Tá? E essa informação vai se referir à sensibilidade do termopar. Tá? Depois a gente vai comparar vários tipos de termopar, cada um vai ter um coeficiente diferente aí de sensibilidade. Tá? Tendo um coeficiente de sensibilidade diferente, na realidade a gente vai ter uma curva variando diferente a temperatura em relação a essa força eletromotriz. Tá certo? Então, no entanto, a força eletromotriz, né, tem origem em dois fenômenos separados, o efeito Peltier, né, e o efeito Thomson. Então, vamos ver como é que é. O efeito Peltier, né, é quando uma corrente, né, elétrica flui na junção entre dois metais diferentes. Então, o calor gerado é absorvido, né, é gerado ou absorvido nesse local em quantidade proporcional à corrente, tá? Então, o circuito pode gerar, né, ou absorver calor dependendo do sentido da corrente. Então, portanto, poderá ser gerada, né, a força eletromotriz tanto no aquecimento como no resfriamento da junção, porém com sentidos opostos, conforme a gente vai ver na figura. Tá? Então, a gente tem o seguinte, a gente vai ter a mesma junta de dois materiais, tá certo? Então, o que acontece? Quando ele está cedendo o calor, ele tá mais quente que a temperatura ambiente, ele cede calor, eu tenho uma corrente no sentido, certo? Tem a corrente no sentido. E quando ele está recebendo calor, ele está mais frio, por exemplo, que o ambiente, tá? Aí ele vai ter a corrente no outro sentido, certo? Então, aqui é um calor gerado, né? Que ele está gerando calor, está mais quente e ele tá absorvendo calor. Então, eu tenho correntes em sentidos diferentes. Tá ok? Então, esse é o segundo conceito aí. Tá certo? Então, esses dois conceitos aí com os conceitos que a gente trabalha aí para fazer as medições aí, tá certo? Então, agora vamos ver o princípio de funcionamento desse termopar. A gente vai ver no esquema aí, né? Ele vai consistir de dois metais, né? Ligas diferentes, unidos por uma solda, né? Uma junção soldada, né? Que a gente chama junta quente ou junta de medição, tá certo? Vai estar dentro de um forno, dentro né? Do local onde eu vou estar medindo. E a outra extremidade, eu chamo de junta fria ou junta de referência, JR, junta de referência. Então, elas são levadas, né, a um medidor, né, de força eletromotriz, formando um circuito elétrico. Então, a ser submetido a uma temperatura diferente da outra, né, da outra extremidade, o termopar vai produzir uma tensão proporcional à variação de temperatura dos terminais. Vamos ver como é que ele funciona. Então, vai funcionar assim, eu vou colocar esse termopar dentro lá de um forno, tá? Então, aqui vai estar dentro de um forno, certo? E aqui eu vou estar medindo, né? Eu vou ter uma temperatura aqui que está fora, certo? Depois a gente vai falar desses fios de compensação aí. Mas aqui eu tenho o termopar, dois metais, né, diferentes, né? Então vai produzir essa força eletromotriz aí, tá? Que é proporcional à temperatura. Então aqui eu já coloquei aqui um tipo, né, um tipo bem comum, aqui um termopar tipo K, né? Inclusive a gente vai usar a tabela desse termopar tipo K, que eu já coloquei no Moodle para vocês, tá certo?
vou ter outros tipos aí. Então, a gente tem um sensor, né, mais ou menos aqui, né, em torno dos R$180, pode estar um pouco a mais aqui da última vez que eu... E da marca Omega. Né? Então, eu tenho a ponta, soldada, e tem um fio com os dois terminais dele aí. Tá certo? É revestida com resina, né, na ponta. E esse instrumento aí, material em PVC, né, o fio em PVC. Então eu vou fazer a medição de temperatura com esse instrumento. Aí eu tenho uma sonda isolada, né? Aqui eu vou ter já com um material aqui já com cabeçote, né? Para ligar o fio de compensação. Né? A bainha vai ser em aço inox, pode ser corrosivo, pode ter uma temperatura maior. Né? Eu tenho já uma faixa, né? Uma faixa de valor um pouco maior aqui, já faixa dos R$500 aqui, tá certo? E já tem um diâmetro lá de 1/4, já da rosca, esse tipo de coisa, né? Ela tem 12 polegadas aqui, certo? Então eu tenho já uma aplicação já mais robusta aí, certo? Aí tem uma sonda também tipo K, né? Que ela tem uma bainha aí também, né? Ela tem toda uma parte metálica, né? Ela não vai ter esse material aqui, né? O cabeçote, mas ela tem uma rosca aqui na ponta aqui, né? Tá certo? Aqui num valor intermediário aí. A bainha, né? Toda a parte dela em aço inox, mas ela não tem o cabeçote. Então é ligado direto, né? Vai ter aí Aí, né, a gente tem aí, para casos que eu vou ter devido à longa conexão, eu vou ter esses fios de compensação e extensão, né? Então, aplicações industriais, o instrumento de medida e o termopar, geralmente eles estão afastados. Então, dessa forma, pode ocorrer erros de leitura devido à longa conexão, tá, entre a junta de referência e a junta de medição. Desse modo que é necessário, né, que o termopar seja ligado com fios capaz de compensar essa distância. Tá? Então, assim, são adaptados fios de compensação, os quais são praticamente das mesmas características do termopar, porém com menor custo, né? Eu não preciso ter toda aquela... Né? Então, esses cabos aí de compensação, eles são fabricados com ligas diferentes, né, dos termopares a que se destina. Ele apresenta uma curva aí de eletromotriz de temperatura equivalente aos termopares. Tá? A gente tem os dois tipos SX, BX, né? Então, fios de extensão, esses cabos são fabricados com as mesmas ligas dos termopares, só que eles apresentam um custo inferior e também são limitados por temperatura, tá? Então, a temperatura, às vezes, dentro do forno está muito mais alta, né? Então, o sensor vai aguentar, mas esses cabos de extensão, eles, assim, são temperatura ambiente até o máximo 200 graus, tá certo? Então, eles são feitos com o mesmo material, mas para mim não perder, né, aquela característica da diferença de potencial lá, tá certo? Então, a maioria dos instrumentos utilizados para medir a temperatura faz essa correção automática aí, tá? Desse fio de extensão aí, ou esse cabo de compensação. Então, na classificação, né, dos termopares, a gente vai ter 3 tipos aí, né? O básico, o nobre e o especial. Né? O que vai estar relacionado é os materiais que são aplicados aí, certo? E o material também vai estar envolvendo, né, a temperatura, a sensibilidade do instrumento, tá certo? O tipo de ambiente, né, que ele vai ser empregado. Então, o tipo básico, né, eles são aplicados aqui em atmosferas inertes, oxidantes e redutoras. Acima de 300 graus, né, a oxidação do cobre provoca desvios na sua resposta original. Né? Então, um exemplo aqui é o termopar tipo T, de cobre e constanta. Tá? Então, a gente vai ter o tipo nobre, né, que são chamados nobres porque vão usar platina, né, e a platina é muito caro, né, como elemento básico.
Eles podem ser usados também em atmosferas inertes, oxidantes, redutoras e a altas temperaturas, certo? Eles vão apresentar estabilidade ao longo do tempo para altas temperaturas, né? Então, os termoelementos não devem ficar expostos em atmosferas redutoras, né, vapores metálicos. Não devem ser inseridos diretamente em tubos de proteção metálicas, mas sim em proteção cerâmica, tá? Para temperatura acima de 1.500 graus, utiliza-se o tubo de platina, certo? Abaixo de 0 graus, não se recomenda utilizá-lo, né? Por apresentar estabilidade na resposta. Então, seria um termopar tipo S, tá? Ele tem platina e ródio com a 10% aí, tá? Aí a gente tem o tipo T, né? Que é composto por um material aí de cobre, né? Aí ele tem o elemento negativo com 55% de cobre e 45% de níquel. Aí ele trabalha na faixa de menos 200 a 400, tá certo? Com uma variação aí de força eletromotriz de menos 6 milivolts a 20 milivolts, tá certo? A gente vai ter o tipo S, que é 90% de platina e 10% de ródio, tá? E o TN vai ser composto por 100% de platina. Aí ele tem uma faixa de menos 50 a 1.700 graus, uma variação de força eletromotriz de menos 0,2 a 19 milivolts, tá certo? E a gente tem o tipo especial, né, que é bem, né, aplicações bem restritas, que é uma liga aqui com tungstênio e rênio, tá? O tungstênio é ele tem um ponto de alta fusão, né? O ponto de fusão dele é bem alto, então ele é para aplicação realmente bem restrita. Então aqui a gente tem as ligas, né, os tipos, né, o tipo T, né, que a gente tem cobre e cobre-níquel, ferro e cobre-níquel, níquel e cromo, né? Aqui a gente vai ter platina, né? Platina 10% e ródio com platina. Então a gente tem as variações aqui. A gente vai fazer cálculos, né, como a gente falou no tipo K aqui. E cada um vai ter uma recomendação, uma faixa, mas se a gente for ver aqui, né, essa de platina e ródio, ela tem a temperatura máxima maior, né, mas ela vai de 600 a 1.700. Então, o que a gente tem uma variação maior de temperatura, esse tipo K de menos 200 a 1.200, tá? Aqui conforme as aplicações, tá? Então a gente tem os tipos aqui. Então, se a gente for ver, né, os pontos de fusão, né, por exemplo, do ouro, do cloreto de sódio, grafite, né, alumínio, prata, né, por exemplo, a indústria pesada trabalha com esses metais aqui, esses materiais aí, então eles vão ter que estar, vamos dizer assim, atendendo essas faixas aqui de temperatura, né? Então a gente vai ver conforme o termopar que atenda esses pontos aí, né? Pontos de fusão. Então, vamos ver, aqui a gente, só para a gente mostrar as tabelas, né? O termopar vai apresentar uma correlação, como eu falei para você, da força eletromotriz em função da temperatura. Então, a gente tem as tabelas definidas pela norma ANSI, né? E pode-se plotar essas curvas de diversos termopares, tá certo? A gente vai trabalhar com uma tabela, tá? Só para fazer os cálculos, para até ficar mais fácil, tá certo? Mas a gente pode montar um gráfico que eu tenha lá a temperatura em função da força eletromotriz, né? Sempre referência ao 0 graus. Então, a liga aqui de tungstênio e rênio, a gente vai ter até a temperatura de 2.300 ou por um curto período até 2.700. Então, vamos ver os gráficos aqui, tá? Então, aqui é aquela relação, né? Como eu falei para vocês, da sensibilidade seria o que? A variação de temperatura, seria esse delta aqui, a variação da temperatura em relação à força eletromotriz, certo? Então, cada um tem um ângulo, né? Os termopares, né? O tipo B, ele tem uma sensibilidade bem pequena, né? O tipo K, ele vai ter uma boa sensibilidade. Tipo E
ele tem uma sensibilidade maior, né? A variação eletromotriz aqui, tá? Mais ou menos aqui, por exemplo, de 0, vou pegar aqui mais ou menos aqui, ó, 0,800, né? A temperatura eu vou ter praticamente 55 milivolts de variação, né? Se eu pegar mesma variação de 0,800, eu vou ter uma variação aqui de 30 milivolts para o tipo K, né? Então, os que têm uma angulação maior, eles vão ter uma sensibilidade maior, tá? Da força eletromotriz em relação à temperatura, certo? Então, a gente pode trabalhar com gráfico, eles não são tão precisos, né? A gente pode montar até esse gráfico, né? Mas cada um vai ter o seu, né, a sua curva aí. Aqui é um outro gráfico que mostra um pouco a sensibilidade, né? Ele vai dizer mais ou menos a sensibilidade, tá? Dos termopares, tá certo? Por exemplo, tipo, cada sensibilidade de 41 microvolts por grau centígrado, né? Então, a gente tem maiores e tem menores, né? Mas, então, aqui a gente tem mais ou menos uma noção de sensibilidade do termopar. Então, aqui eu até pediria, né, quando a gente tivesse aula presencial, para fazer um gráfico dos termopares em papel milimetrado, mas isso aí a gente pula, né? Daria fazer esse gráfico, esse ou esse aqui, né, no papel milimetrado, com que a gente pudesse comparar aí essa sensibilidade. Mas o gráfico já está aqui, não faz a necessidade, né? A gente montaria o gráfico, montaria uma fórmula para cada um, e através da fórmula, a gente colocando a temperatura, a gente acharia a força eletromotriz, tá? Mas a gente vai fazer isso através da tabela. Então, as tabelas definidas, né, em norma para termopares são obtidas mantendo a junta de referência no zero, né? Então, no entanto, na prática, né, normalmente encontra-se a temperatura ambiente, né? Então, a temperatura ambiente normalmente é 20 graus, 25 graus, até 30 graus, tá? Então, a gente, quando fizer os cálculos, a gente vai ter que fazer essa correção dessa temperatura, certo? Desse modo, é necessário fazer uma correção, qual poderia ser manual ou automática, né? Ou no instrumento ou na tabela, aí, certo? Então, aqui, né, seria o instrumento, né? Aí a junta de medição, né, os fios termopares, bloco de ligação. Aqui seria aquele cabo de extensão e compensação. E aqui o próprio instrumento indicador controlador aqui, certo? Então, a variação de temperatura, né, ó, o T quente menos T frio, né, variação de temperatura vai ser a força eletromotriz aqui, tá certo? Então, aí a gente pode fazer uma associação de termopares, tá? A gente pode fazer uma associação em série ou paralela, certo? Então, dois ou mais termopares podem ser associados aí para adição ou subtração, tá? Ou a média aritmética de temperatura, conforme a configuração, tá certo? Os termopares colocados em série, né? As forças eletromotrizes são somadas, né? Por outro lado, se for invertida a polaridade, a gente vai ter uma subtração, né, das tensões determinais. Então, em série, a gente vai somar ou subtrair, e em paralelo, a gente vai fazer a média aritmética dessas tensões, tá certo? Por que a gente pode usar o série paralelo? Para a gente ter uma certa confiabilidade, né, neles aí. Então, a gente tem aqui, né, na configuração em série, vou ter o termopar aqui, um termopar, né, e outro, tá certo? Então, se eles estiverem na mesma posição, né, o positivo e o negativo, né, no mesmo sentido, eu vou somar as tensões eletromotrizes. Então, eu vou medir na ponta, né, nessas duas pontas, né, aqui eu só pus a linha tracejada para saber que a gente ligou em série, esses dois termopares, tá? Então, eu vou somar as forças eletromotrizes. Se eles tiverem polaridade diferente, o mais e o menos, o menos e o mais, aí eu subtraio, tá? Subtraio as tensões aí, certo? Se eu tiver em paralelo, né? Na realidade, eles estão
ligados aqui em paralelo, né? Então, o que eu faço? Os três estão em paralelo. Se, por exemplo, tiver 2 em paralelo, eu vou somar os 2 e dividir por 2. Né? Se eu tiver 3, eu vou somar as 3 forças eletromotrizes e vou dividir por 3. Lembrando que ele vai ter que estar ligado na mesma polaridade, né? O mais com mais e o menos com menos aí. Certo? Então, como eu falei para vocês, a gente montagem dos termopares, né? São várias configurações que podem ser especificadas, né? Fornecidas. A sua aplicação específica. Então, ele tem a termopar convencional, né? Eu vou ter termopar com isolação mineral. Tá? Então, convencional, vou ter a junta metálica termopar, pode ser exposta ao meio ou protegida. Tá? Então, os termoelementos são acomodados e os isoladores, né, cerâmicos, né, denominado miçangas, vão apresentar alta condutividade térmica e também alta resistência de isolação. Tá? Eles vão dar proteção aos termoelementos, né, fornecendo ao sensor uma maior vida útil e repetitividade. Da mesma forma, esses termorresistores, eles têm um alto grau de condução térmica, então o calor vai conduzir rápido para eles, né, entre o invólucro e os termoelementos, certo? E eu vou ter com isolação mineral, né, ele vai ser construído aí com material envolvidos em um pó isolante, né, óxido de magnésio, altamente compactado, né, e uma bainha externa metálica, né? Então ele vai ter uma proteção maior aí. Então, devido a essa construção, né, os condutores ficam totalmente protegidos contra a atmosfera exterior. Né? Então eles são, na verdade, mais resistentes à corrosão, esse tipo de coisa, tá? Durabilidade do termopar vai depender da corrosão, né, na sua bainha, e não da resistência à corrosão dos condutores, tá certo? Então, a característica importante na escolha, né, da bainha é fator importante na especificação dos condutores. Né? Então, ele vai ter aquela proteção. É praticamente direto, né, o convencional, e o com isolação ele vai ter uma proteção a mais aí. Tá? É mais ou menos comparando o primeiro e o segundo modelo que eu mostrei de termopar para vocês lá. Né? Os termopares com isolação mineral vão apresentar vantagens relacionadas aos materiais empregados, como estabilidade da tensão, resistência mecânica, né? Ele vai ter uma dimensão reduzida, impermeabilidade, né? A água, óleo, gás, né? Facilidade de instalação, resposta rápida, né? Resistência à corrosão, resistência à isolação, né? E elevada blindagem eletrostática. As desvantagens, né? Além de ter um custo maior, né? Deterioração com mais facilidade e excesso de temperatura máxima de utilização, ele acaba sendo limitado a 630 graus. Tá certo? Então, a gente vai fazer um exemplo para vocês aqui, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho um forno, né? Eu estou com um termopar tipo K, tá certo? Ele fornece uma tensão de 4,096 milivolts, referente à temperatura ambiente do forno. A gente sabe que a temperatura ambiente, né, é 25 graus. Então, eu já estou dizendo, ó, a medição aqui é 4,096, a temperatura ambiente é 25 graus, certo? Vocês estão com acesso à tabelinha tipo K? Vamos, professor. Eu já pus no mudo para vocês a tabela tipo K. É que se eu não mostrar a tabela, eu acho que eu tenho que ir para frente e para trás aqui. Então vamos ver se eu já tenho a tabela aqui, ó. Essa tabela aqui vocês já têm, vocês já estão. Abre essa tabela aí para mim. Vou abrir aqui, professor. Pronto.
Isso, isso. Então, vamos lá. A primeira grandeza que a gente vai medir, ó, vai ser a temperatura ambiente, tá? Então, temperatura ambiente, 25 graus. Procura na tabela 25 graus, quantos milivolts tem? Procura lá na tabela. Vamos procurar na tabela lá, ó. Vamos ver. Ó, aqui é negativo e aqui é positivo, tá? Então, aqui a parte de cima da primeira página é negativo. Então, a gente vai no 20, ó. 20, depois vai contar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Achou ou não? Achei. Quanto que deu? Quantos milivolts deu? É 20 graus, não é isso? 25, 25. Ó, anda no 20, chega no 20 e anda Ah, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. tá, entendi. Eu não tenho, é 30 para baixo, né? Não tenho 25. Isso é do 20, ele pula pro 30. Então dá 0,960, é isso? Isso, do lado, esse é o 4, tá? É do lado, é o Ah, 5. 1000. Então dá 1000. E isso, 1000 é 1 milivolt, tá? Volt. Então, você achou a temperatura de 1 milivolt, tá? É para 25 graus, tá certo? Isso. 1 milivolt. Agora, vamos pegar 4,096 milivolts na tabela. Procura o 4,096 ou mais aproximado. Ó, 4. ó. Então, na realidade é assim. Lembra que eu falei para vocês que a temperatura era o ΔT, né? ΔT vai ser o quê? A temperatura quente menos a temperatura fria, tá? Então, essa tabela, como ele está medindo 4 milivolts, ele está a 25 graus, tá certo? Então, eu vou ter lá variação de temperatura é igual a variação no eletromotriz, tá certo? Isso. Então, o que você vai fazer? Você vai somar 1. Você vai somar 1 aí, tá certo? Então, 4,096 vai dar quanto? 5,096. Isso. Aí acha o 5,096 na tabela aí. 5. Ó, eu estou mostrando aqui. Ó, 5,043, depois é 5,084. Isso, é esse que eu vi Tá? aqui mesmo. Isso. Aí o 5 já, o outro pula para 5,124. Isso. Então, o 120, aí vai dar 120, 121, 22, 23, 24. Tá certo? Isso. Então, o que ele deu? Ele deu 124, tá? 124 volts, 124 graus Celsius na temperatura quente. Tá certo? Tá certo. Então, o que a gente fez? A gente pegou o 25 a 25 milivolts, tá? Eu somei, né, a temperatura da quente mais a fria, né? Então, a gente tem a medida. Então eu tenho a quente, então o ΔT lá. A quente menos a fria, certo? A fria, eu sabia que era 1 milivolt, então ela é menos. Ela passa para o outro lado para mais, certo? Então, vai dar o quê? 5 milivolts, tá? 4,096 mais 1. Tá certo? Certo. Dando 5 milivolts. Então, a gente sabe que a temperatura aqui, né, dentro do forno, vai ser o quê? 124 graus. Graus. Tá certo? Então, vai ser sempre no ΔT, tá? Vai ser a variação da força eletromotriz. Tá certo? Ah, beleza. Então, aqui a gente fez. Agora, tenta fazer esse daqui. Ó, temperatura, força eletromotriz na junta de medição. Ó, a junta de medição é aqui, ó. Procura na tabela lá, o 174 lá. Quanto que dá? Só na junta de medição. Vamos ver a força eletromotriz na junta de medição.
Procura na tabela 174 graus. Vai Não, no... pulo zero, não pula, professor? Na contagem? pulo zero, pulo zero. O primeiro é o zero. Isso. 1, 2, 3, 4. 4, dá 7.100. Isso, 7,1 milivolts. Isso. Beleza. Agora no cabeçote, ó. Lembra que o cabeçote é esse daqui, ó. Aquele material metálico que a gente viu. 46 graus. Vamos lá no 46. Tem 40. Então dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 1.858. Isso, 1,858, exatamente. Isso. Agora, a força eletromotriz entre a junta de medição e o cabeçote. Então, a gente vai subtrair, entendeu? Então, vai subtrair o 7,1 menos 1,858. É a C, questão C. Deixa eu fazer aqui. Professor. Oi? Eu não estou conseguindo achar esses valores aqui na tabela. Tem como você demonstrar aí, por favor? Tá, então vamos voltar na tabela aqui, ó. Vou voltar nessa tabela aqui que eu tenho aqui, tá? Então vamos achar o primeiro, ó. Do exercício 1, você entendeu? Sim. Sim, então vamos no exercício 2. Então, ele pega o 174. Você tá vendo o meu mouse aqui? Sim. O 170 é o primeiro aqui, tá? Ah, sim. É 6.941. Aí a gente vai 1, 171, 2, 3, 4. Achei 7,1. Ah, sim. Tá? Então, o 174 é 7,1 milivolts. Ah, entendi. Tá certo? Certo. Aí vamos no 46. O primeiro é o 40. 46 é esse daqui, ó. 1.858. Ah, tá. Tá? Aham. Então, vamos lá, voltar no exercício. Então, eu achei o A e o B, tá certo? O A e o B. Agora, a diferença entre a junta de medição, que é essa, e a junta do cabeçote. Eu vou subtrair 7,1 menos 1,858. Quanto que dá? Eu acho que eu nem entendo. Deixa eu ver quanto que dá. Peraí, professor, dá 5,3? Deixa eu ver aqui. 5,242, tá? Tá, não vou utilizar. 5,242. Tá? É, o meu deu arredondado. Tá, mas abre as Calculadora. casas decimais porque dá diferença. Usa pelo menos 3 casas, tá? Tá. Tá, então vai dar 7, vai dar 5. 5,3. No meu. É, Aqui. 5,242, tá? Tá. Aí ele pede a força eletromotriz na junta do registrador. Ó, o registrador está na temperatura ambiente, 18 graus. Então vamos na tabela 18 graus lá. Quanto que dá o 18? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 0,718. 0,718, exatamente, ó. Tá? Aí eu vou pegar a diferença entre o cabeçote e a junta de referência. 46, a de 46 menos da de 18 lá. A 46 tá? É 1,858. Isso. Menos 0,718. Quanto que deu? Nossa, é... Ó, é 1,858, não é isso, né? isso, menos 718. Vai dar 1,14 milivolts. Isso. Tá? 1,14. Tá certo? Isso. Beleza, Emerson? Entendi agora. Tá? Tá. É assim que a gente usa. Então, sempre usando a tabela, o número mais aproximado que eu tenha. Lembrando que a tabela, a primeira coluna é sempre a zero, né? Do número inteiro. Tá certo? Aí a gente consegue medir, fazer uma correspondência entre a força eletromotriz e a temperatura. Tá certo? Certo, professor. Então, vamos lá. Então, vamos fazer um exercício aqui do esquema da junção, né? Eu vou ter uma ligação em
em série, né? Para esquema ao lado, a junta 1, né? E a junta 2, né? Vou ter dois termopares aqui. Para esquema ao lado com JM1 na temperatura de 112 e J2 na temperatura de 35. Tá certo? Então, cada um vai estar numa temperatura diferente aqui, tá certo? A força eletromotriz é o termopar tipo K, tá certo? Então, vamos calcular aqui a força eletromotriz em cada uma das junções, JM1 e JM2. Então, procura lá na tabela lá. JM1, 112. Quanto que deu aí? Dá 4,591. Isso, 4,591. E o 35? Deixa eu ver aqui. Vou marcar aqui, deixa eu ver. 4,591. É o 35, né? 35. 1, 2, 3, 4, 5. 1000 dá 1,407. 1,407. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Questão B. A força eletromotriz no registrador. No registrador? É. Eu vou somar ou subtrair? Vai subtrair, né? Subtrair. Por quê? Porque os termopares estão com polaridades diferentes. Mais e menos, outro está menos e mais. E tá pedindo qual é a diferença também? Isso. Tá? Tá, Tá? Então, mede lá. 112 vai dar 4,591 menos 1,407. Quanto que deu? Deu 4,589. 89. 4,589. E qual a diferença de temperatura entre as junções? A diferença? É. Bom, dá uma olhadinha aqui. Vamos já olhar as respostas. A gente acertou aqui, ó. Temperatura da junção 4,591, tá certo. E a 2, 1,407. Aí eu vou subtrair porque elas estão com polaridade diferente. 4,591 menos 1,407 dá 3,184, certo? Eu tinha feito aqui. É a calculadora minha aqui que deu zica. Tá? É 3,184. E a temperatura é 112 menos o 35, tá? Que é a diferença entre elas. 77 graus. Se eu pegar esse 3,184 e der uma olhada na tabela, ó, 3,184, tá? Vai dar exatamente, tá? Vai dar uma diferença de 1 grau, vai dar 78. Tá certo? Então, se eu pegar o 3,184 e olhar na tabela, vai dar 78, tá? E se eu subtrair, tá? A temperatura aqui, o 112 do 35, vai dar 77. Então, você vê que tem um errozinho aí entre... Mas eu posso medir a temperatura pela diferença de potencial. Esse 3,184, ele chegou muito próximo, tá? Chegou no 78 aqui do 77, tá certo?
Certo, professor. Então, esse erro aí é um arredondamento que a gente tem aí, tá? Que dá uma diferençazinha aí. Tá certo? Beleza. Dúvida nesse exercício? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo? Então, é assim que a gente calcula as temperaturas do termopar, tá? Então, eu dei 2 exemplos, né? Sabendo que tem as diferenças de temperatura, né? Conforme tem a diferença de potencial conforme a diferença de temperatura, né? E conforme a ligação deles, né? Se eles estão em série, em paralelo, eu vou ter que usar também isso daí, sempre usando a tabela aí. Tá certo? Beleza. Beleza? Dá para usar a tabela para fazer os próximos exercícios? Aí eu deixei uns exercícios para vocês fazerem lá, tá? Depois, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam. Tá? Beleza. Então, a gente vai sair do termo par para as termorresistências, tá? Então, aqui, agora, o que vai mudar? Tá? Eu vou ter um elemento resistivo, tá? Então, vou ter uma variação de resistência para medir em função da temperatura. Tá certo? Geralmente é um metal, tá certo? De custo menor. Ele também é robusto, é de alta faixa de temperatura, tá? De menos 180 a 600 graus. Geralmente é platina, devido à sua linearidade e estabilidade, né? Os principais materiais empregados são ligas compostas de níquel e platina, né? Com várias faixas de medidas e custo, certo? Então, o mais conhecido, né, o PT100, mas eu posso ter o PT1000, o níquel 100, níquel 1000, né? São exemplos de termorresistência. Professor, por que é PT100? Porque a 0 graus ele vai ter 100 ohms de resistência, tá certo? Então, por isso que é chamado PT100, que é de platina 100 ohms, tá certo? Então, eles são, se eu vou precisar de um circuito eletrônico para medir essa resistência, ou uma ponte de Wheatstone, certo? Para determinar a resistência do termoresistor aí, certo? Eles podem ser de 2, 3 ou 4 fios, mas o mais empregado é de 3 fios, certo? Então, aqui é o exemplo, né, de um PT100, ele vai também, exteriormente, ele, né, vai ter a mesma, né, configuração aqui, a gente vai ter com rosqueável, né, com material inox, com outros tipos de materiais, né, com maior proteção, com cabeçote, sem cabeçote, conforme a taxa de aplicação e aplicação aí, tá? A gente tem um comum, né, um exemplo aqui, né, uma termorresistência, um PT100, com cabo de 50 centímetros, tá certo? Com rosca 15 milímetros, que vai a 200 graus, tá certo? Então, esse é um tipo de exemplo. Você rosqueia ele lá no objeto a ser medido, né? Ele vai fazer a ligação a 3 fios aqui, tá certo? A gente tem esse outro exemplo, que ele já tem um cabeçote, né? A rosca de 100 milímetros aí, né? Esse outro exemplo. A gente tem ele aberto, né? Como eu vou fazer as ligações aqui do fio de compensação, tá certo? E aqui tem o gráfico dele. Como eu falei, ele é bem linear, né? Eles usam a platina para ser bem linear. Então, eu vou ter uma curva aqui, né? Que a 0 graus eu vou ter 100 ohms, certo? A 300 graus, 200 ohms, tá? Por exemplo, a 600, 300 graus. Então, ele tem uma curva, né, mais ou menos linear aí, tá certo? Então, quando variou a resistência, né, variou a temperatura, variou a resistência aqui, tá certo? Eu tenho um princípio de medição, eu posso colocar uma ponte de Wheatstone, né? E a hora que eu equilibrar a ponte, né, eu sei o valor dessa resistência que eu estou ajustando. Eu vou ter o PT100 aqui, eu vou ter um equilíbrio entre as resistências, né? Eu vou ter 0 no galvanômetro, aí eu sei a resistência, o conjunto das resistências aqui, certo? Então, esse é um princípio de medição utilizado, né? Tem circuitos eletrônicos também que pode ser usado para medição, né? Normalmente é a ponte de Wheatstone. Essa ligação a 2 fios, né? Método de ligação a 2 fios é utilizado quando estiver uma distância aproximadamente de 3 metros, né?
E a gente tem uma tabela também, tá certo? Então, a gente tem a tabela. Lembra do 0 grau lá? 0 grau, temperatura 0, 100 ohms, certo? Por exemplo, eu quero 75 graus, tá? 75 graus. Qual vai ser a resistência? 128, certo? Professor, 200 graus, 100 graus, 138, certo? Então, a 0 graus, 100 ohms, tá? Então, ele vai aumentando a resistência conforme o aumento da temperatura. Tá? Aqui é só dei um exemplo. Mas a gente também pode fazer, tem tabela, mas a gente pode fazer através de cálculo, tá? A gente põe a resistência 0, põe o coeficiente do material, né? Então, por exemplo, eu coloco a temperatura, né? Então, eu ponho a temperatura aqui vezes o alfa, né? Vezes a resistência 0, né? A 0 graus, que vai ser os 100 ohms, né? Então, é 100 vezes 1 mais 25 vezes esse coeficiente aí, né? 3,85 vezes 10 a menos 23. Tá? Então, a 25 graus, vamos ver lá. 25 graus, 25 graus, 25, 109, tá? Então, dá uma diferençazinha, 109,7. Aqui já está dando 110, tá? Então, entre a tabela e o cálculo aqui tem uma diferençazinha, tá? Mas dá para fazer pelos dois. Tá certo? Tá? Então, esses as duas maneiras de calcular aí. Aí a gente vai entrar nos termistores, tá? São os elementos semicondutores que vão variar a resistência em função da temperatura, tá? Termistores por quê? Porque o material aqui, né, ele vai variar também a resistência, mas o material vai ser um semicondutor, tá? Pode ser óxido de níquel, cobalto, magnésio, sulfeto de cobre, né? Ou alumínio ou cobre, tá certo? Sulfeto de ferro, então, é aqui é o termistor e aqui é a simbologia dele, certo? Nesse caso, né, eles apresentam baixo custo e sensibilidade, né? São restritos a temperaturas, né, até pela construção dele, né, você vê que ele é mais sensível, né, a temperaturas menores que 300 graus. E eu vou ter dois tipos, o NTC e o PTC. O PTC, quando aumenta a temperatura, a resistência aumenta. E o NTC vai ser o contrário. Tá? Então, eu vou ter dois tipos. O mais até vendido é esse NTC. Quando aumenta a temperatura, né, a resistência reduz. Reduz a resistência. Né? Então, um vai ter coeficiente negativo, o NTC, e o PTC vai ter coeficiente positivo. Se a gente for olhar um gráfico, né, o que acontece? Temperatura, sobe a temperatura, a resistência cai, NTC. E o PTC aumenta a temperatura, ele aumenta, né? Ele não é tão linear, né? Mas dá para calcular aí também, tá? Ele tem ou por gráfico ou por através de fórmula, certo? Então eu tenho dois tipos do termistor, PTC e NTC, coeficiente negativo e positivo, tá? Aqui ele já tem um exponencial, né? Uma fórmula exponencial para calcular, tá certo? A temperatura, né? Porque ele é uma curva, né? Na realidade ele já não tem essa linearidade. Então eu tenho uma formulazinha aí com exponencial aqui para calcular. Tá certo? Ele tem pode ser medido através de gráfico, tá? Que eu vou ter uma escala logarítmica, né? Então, por exemplo, a 0 graus, vou ter aqui, né, mais ou menos uns, né, tem 10K aqui, entre 10 e 100K aqui, eu devo ter uns 20K aqui, né? Aí, por exemplo, eu estou a 50, né? Ele vai caindo, né? Eu vou ter entre 100 e 1K, eu vou ter, sei lá, um valor intermediário entre eles, certo? E aí vai por diante, certo? Então, normalmente, se a gente for ver o datasheet, ele vai ter essa curvinha, e através dessa curva, logaritmo, a gente vai achar a temperatura em função da resistência. Tá? Aqui um tipo de um NTC, ele é barato, né?
por exemplo, R$15 no NTC, tá certo? O cabo de 1 metro aqui. Esse, no caso, é de 10K, né? 10K. NTC 10. E deixa eu ver se a gente tem outro modelo. Eu só deixei um modelo aqui. Tá certo? A gente tem através de circuito integrado, tá certo? Que vai ter ele é linear, só que ele é bem limitado à temperatura, tá? O CI mais comum que a gente tem é o LM35, tá certo? Ele tem ele é linear e de baixo custo, né? Porém, ele tem uma limitação grande de temperatura, tá certo? Então, o mais comum, né, é R$12 integrado aqui, certo? Tem vários fabricantes, Fairchild, LG, Toshiba, tem vários. Tá? Normalmente ele é importado. Né? Então é um circuito integrado que vai medir a temperatura. Aqui, se a gente for ver, né, aqui é a sensibilidade ou ganho do instrumento, então ele tem 10 milivolts por grau centígrado. Tá certo? A faixa de operação dele é de menos 20 a 120. Certo? O erro dele é mais ou menos 1 grau a 1,5 grau. Tá? A tolerância dele aí. Certo? A gente tem outros modelos que ele tem outros ganhos aí, que tem outras faixas de temperatura, tá certo? Mas o mais comum é o LM35, certo? E a gente tem uns outros aqui, tá certo? Então ele tem já essa sensibilidade, então através aí da variação de tensão eu vou saber a temperatura, certo? Deixa eu ver aqui. Então aqui eu já vou ter um quadro comparando, né? Termopar, a termorresistência, o termistor e o CI. Tá? Então aqui é um quadro de comparação, né? Então aqui tem alimentação própria, né? Ele é simples, é robusto, de baixo custo, tem grande variabilidade e grande faixa de temperatura. Tá certo? Ele não é linear, né? Ele tem uma baixíssima tensão, ele requer uma referência, né? Ele é menos estável e menos sensível, que a gente viu a sensibilidade dele lá. Tá? Então aqui os pontos positivos e negativos. O termorresistor, né? Ele é mais estável, é mais preciso, ele é mais linear que o termopar, porém ele vai ter um alto custo, né? Ele precisa de uma fonte de alimentação, ele tem uma pequena variação de resistência, né? A resistência dele absoluta é baixa, e ele vai ter um próprio autoaquecimento, né? O termorresistor ele vai ter uma alta saída, né? Ele é rápido, ele é 2 fios, só que ele é não linear, né? Eu lembro do NTC e o PTC lá, né? A faixa de temperatura é limitada, ele é frágil, tá? Ele vai necessitar de uma fonte de alimentação, e ele vai ter um autoaquecimento. E o CI, né? Ele é linear, ele tem alta saída e um baixo custo, né? Ele vai só que temperaturas a menos que 200 graus, ele precisa também de uma fonte de alimentação, ele é lento, ele vai ter autoaquecimento e as configurações dele são limitadas. Então aqui a gente tem uma comparação entre eles aí, certo? Os tipos de... Então conforme a aplicação, variação de temperatura, ganho que a gente vai querer ter, modo de medição que a gente vai medir, né? Então a gente vai usar um ou outro, tá? Sensor de temperatura. Aqui é uma tabela comparativa, né, entre sensibilidade, linearidade, exatidão e custo, tá? E faixa de temperatura, tá? Então aqui tem uma faixa pequena, aqui tem uma faixa maior, sensibilidade aqui é baixa, aqui já é alta, aqui é média, tá? Linearidade, aqui tem alta e alta, né? Então exatidão, essa aqui é mais alta, essa aqui é média, exaustão média. O custo, né? Baixo aqui é CI, né? Aqui é um custo médio, certo? Aqui eu vou precisar da compensação da junta fria, né? Então, aqui o gráfico comparativo, né? Então, os principais tipos, né? RTD, o termopar para altas temperaturas, NTC ou PTC quando tem alta sensibilidade, junções semicondutoras têm facilidade de uso, tá?
Então, resumindo, é isso, tá, pessoal? Variedade dos sensores empregados para medir temperatura, controlar processo. Vão depender da temperatura, né? Vai ser o range de temperatura, né? É o maior, né? E aí vai importar também o processo, né? Que vão determinar, né? O processo, a linearidade, né? O controle exigido, né? Então, aí resume bem o tipo de aplicação, né? O controle que a gente